Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre peixes, que já é um grupo dentro do subfilo vertebrata. Então a gente está aqui estamos no reino, estamos em reino animal, em filo cordata, subfilo vertebrata. A partir desse subfilo a gente tem então reino, filo, depois de filo vem classe. A gente, a partir dos peixes, a gente tem várias classes. A gnata, placoderme e acantoge, que são extintos, a gente vai ver só no final. Condrites, que são os peixes cartilaginosos, e osteites, que isso tudo aqui forma o tema, compõe o tema da nossa aula de hoje. Então, a gnata, condrites e osteites, tá? Aqui embaixo a gente tem um exemplo de agnata. Aqui em cima a gente tem um exemplo de osteites. Aí a gente tem alguns animais tetrápodos, né? Que são os animais então com 4 patas. Esses animais de 4 patas, fiz questão de colocar aqui uma serpente, né? Que não tem 4 patas, mas nós vamos ver que o ancestral dela tinha, então por isso que ela está aqui nos tetrápodes, tá? E depois vamos ver então em ordem, né? Anfíbio, que não tá aqui no slide. Réptil, tem aqui um esquamada, um representante aqui de um réptil. Não tem ave, tem mamífero. Então, agora há pouco a gente estava falando um pouco sobre a origem desses animais. Eu falei para vocês que a serpente não tem 4 patas, mas está inclusa nesse grupo dos tetrápodos, né? E por que ela tá? Porque ela descende de um ancestral com mandíbula. Embora hoje ela não tenha, ela está nesse grupo, nessa parte. A gente considera, e não tem como não considerar, por conta de outras aquisições evolutivas, ela pertence então a esses ancestrais com mandíbulas. Quem descende desse ancestral sem mandíbula são aqui os agnatos, né? Agnato vem de sem mandíbula. Hoje a gente fala ciclóstomo, né? Mas agnata quer dizer então sem mandíbula. Aqui, sem mandíbula, descende de um ancestral sem mandíbula. E com mandíbula, então, a gente consegue classificar condrite, osteite, placoderme e acantoide, os dois extintos estão aqui. Condrite, osteite, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Ou seja, peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. A gente separa aves de mamíferos desse grande grupo, porque esses são os grupos dos homeotérmicos, ou os animais de sangue quente que controlam sua temperatura corporal, liberando a energia da caloria dos alimentos adquiridos pelo seu consumo. Já peixes, anfíbios e répteis precisam do calor ambiental para desenvolver seu metabolismo, sua atividade metabólica. Então, se está muito frio, aí ele tem uma atividade metabólica baixa, baixo metabolismo do bicho, ele não gasta muita energia, não tem energia liberada, ele está em um estágio de torpor. Se a temperatura está adequada, então ele ativa seu metabolismo e consegue desempenhar suas funções, como gastar energia e procurar alimentos. A esses animais a gente atribui o termo de pecilotérmicos ou heterotérmicos. Aqui então o aparecimento desses animais, a gente está falando de peixe aqui, entre siluriano e devoniano, mais ou menos 415 milhões de anos atrás. Chegamos então à classe agnata dos peixes sem mandíbula. E são eles a lampreia, esses com dentículos serrilhados, e as feiticeiras. A lampreia se difere das feiticeiras pelas estruturas de peças bucais e pelo seu hábito ecológico. Então, sempre que a gente vê peça bucal de peixe, a gente está vendo o seu hábito ecológico ali na nossa cara. Então, a lampreia e a feiticeira são peixes que têm a boca para baixo, até porque não tem mandíbula. Então, se não tem mandíbula, não consegue projetar a sua boca para adquirir alimento. Male male abre e fecha. A lampreia nem abre. Ela só consegue ativar esses dentículos para raspar, é um bico, uma boca, né? Raspadora, sugadora. Porque enquanto ela raspa o alimento, o material biológico, ela suga seus fluidos. Essa peça bucal faz dela uma ótima parasita,
um parasita externo, um ectoparasita. Então, a gente vê aqui esse coitadinho desse peixe sendo altamente parasitados por esses ectoparasitas, lampreias. A lampreia, esse bichinho aqui de cima, que tem essa boquinha, que está parasitando externamente esse peixinho, ela tem um hábito, então, predominante de parasita. Isso quer dizer que ela é estritamente parasita? Não, ela pode viver em vida livre, tá? E aí ela vai ter um hábito mais detritívoro de se alimentar de cadáveres, certo? O mesmo hábito ecológico das feiticeiras. A peça bucal da feiticeira é bem pequenininha e nos leva a crer que ela só consegue comer carne, alimentos que já estão parcialmente decompostos, né? Então tem que ser aí uma carne em decomposição para que essa peça bucal consiga, né? Que não é só essa peça bucal, tem essa peça bucal também, mas ela só consegue ter o hábito de necrofagia, de se alimentar de alguém que já morreu, beleza? Então, para não gerar dúvidas, essa é a feiticeira, essa é a feiticeira. Essa é a lampreia, essa é a lampreia, essa é a lampreia. Esses animais, de mais ou menos 50 espécies, compõem então a classe agnata dos peixes sem mandíbula. Agora a gente vai para condrite, que são peixes cartilaginosos. E esses peixes cartilaginosos recebem esse nome devido à alta concentração de cartilagem em seus esqueletos. Esse grupo é composto pelos tubarões, raias, cações e quimeras. Eu costumo brincar que quando a gente pesca é cação e quando pesca a gente é tubarão. Porque esses bichos são muito iguais, às vezes eles vão iguais até gênero. Então, por serem animais tão parecidos, é muito difícil da gente conseguir separar o que é tubarão do que é cação. Saímos de um grupo de aproximadamente 50 espécies dos agnatas para chegar nesse grupo que tem mais ou menos 800 espécies, divididos então em tubarões e cações, raias ou arraias, isso é só um termo, e as quimeras. Então, esses grupos aglomeram as 800 espécies dessa classe dos condrites. São principalmente marinhos, embora existam algumas espécies de raias de ambiente com menos salinidade. Eles apresentam escamas placoides, que é como se fossem pequenos espinhozinhos anexos a essas escamas, o que dá uma hidrodinâmica bem eficaz a esses animais. A boca é sempre ventral, então a boca é sempre na porção inferior do animal. Ele tem 5 fendas faríngeas, a gente vai ver a função dessas fendas. São heterotérmicos, como a gente já comentou, e são muito ágeis porque têm feixes musculares compridos, longitudinais a seu corpo. Então, ele tem um feixe muscular que vai aqui da cabeça até o rabo, por isso que é um animal servido às postas, né? Corta-se esse animal em postas para você poder pegar vários feixes musculares em um único corte. Esse feixe muscular comprido dá a ele uma ótima agilidade, porque ele dá uma batidinha de rabo aqui e consegue ter uma grande locomoção. Não tem bexiga natatória, que é uma estrutura de peixes ósseos, a gente vai ver já já, mas apresenta uma estrutura muito interessante, que são as ampolas de Lorenzini, essas terminações nervosas que percebem desequilíbrio iônico e levam raias, arraias, quimeras e tubarões e cações em busca de alimentos com menos gasto energético. Aqui é para a gente observar melhor o sistema da contracorrente, que é o sistema então de oxigenação do sangue dos cartilaginosos, dos condrites. A água entra pela boca, então o bicho nada de boca aberta, para que a água entre pela boca e essa água entre em contato com as fendas faríngeas. Essas fendas faríngeas, então, promovem a oxigenação do sangue, a água vai embora, passa por essas fendas e o sangue segue oxigenado os animais. Aqui é pensando um pouco na reprodução dos condrites. Existe um senso comum de que condrite é só ovo vivíparo, e isso não é verdade. Tem espécie ovípara, tem espécie ovovivípara e tem espécie vivípara. Então, só para relembrar um pouquinho, ovovivíparo quer dizer que retém seu ovo até quando o bebê nasce. Ovíparo bota o ovo no ambiente e o bebê nasce do ovo. E vivíparo, o bebê se reproduz
se desenvolve dentro da cavidade abdominal da mãe. Aqui a gente tem um exemplo de uma cópula de 2 condrites, para exemplificar um pouco a função do clasper, que são essas estruturas longitudinais, essas estruturas compridinhas que tem aqui na região abdominal dos condrites masculinos e servem para ajudar um pouco na postura de cópula, tá? Os ovos de condrites se observava muito antigamente no litoral de São Paulo, por conta da nossa pesca excessiva. Hoje a gente tem muitos cações e tubarões em riscos de extinção ou extinto por conta desse hábito aí de se comer tubarão e cação. A gente pescou isso como se não houvesse amanhã e muitos tubarões iam e vão para a região do litoral para se reproduzir, para que os bebês tenham acesso aos mangues, que são regiões de berçário. Só que nesse meio tempo eles são pescados, o que leva esses animais à extinção. Assim, muito parecido com o que a gente fez com o camarão paulista nos anos 90 e 2000, comeu-se todo o estoque pesqueiro e hoje não tem mais o camarão paulista, que antigamente chamava de farfantepineus paulenses, né? Então, a mesma coisa que aconteceu com o camarão, aconteceu com o palmito, acontece também com cação e tubarão. Agora a gente vai para os osteites, que são os peixes ósseos. Se liga que a gente estava em um grupo agnata com 50 espécies. Aí a gente saiu de 50 espécies para 800 espécies, já foi um super salto. Agora a gente saiu de 800 espécies para 21 mil espécies, que é o maior grupo, né, dentro de subfilovertebrata, é a classe com maior quantidade de espécies, o que leva a uma infinidade de ordens. Lembra, reino, filo, classe, estamos em classe. Classe osteites abrigam várias ordens, né? E essas ordens abrigam animais com suas caras das mais diversas. Então, aqui tem vários tipos de peixes ósseos, né? Alguns bem diferentes dos outros. Todos eles com boca terminal, 4 fendas branquiais. Se ligaram na diferença? Então, a gente acabou de sair de bichos que tinham 5 fendas faríngeas. E chegamos, então, em animais com 4 fendas branquiais protegidas por um opérculo. A gente vai ver mais pra frente detalhes dessas fendas branquiais e do opérculo. A boca pode ser ventral, dorsal ou à altura do corpo, que a gente pode popularmente chamar de reta, ou ao meio do corpo. A pele com escamas de origem dérmica, lubrificada com muco, para proteção do corpo e da epiderme. Apresenta a linha lateral, a gente vai ver mais detalhes da linha lateral e bexiga natatória. Alguns animais, como esse aqui, são peixes pulmonados, né? Então, peixes pulmonados fazem aí, tem essa capacidade de habitar ambientes alagadiços e fazem trocas gasosas através de pulmões. Aqui a gente consegue ver um peixe teleósteo, né? Um peixe ósseo bem tradicional, para entender um pouco a linha lateral. Então, a linha lateral, se a gente der um zoom, a gente vai ver aqui, ó, a entrada da água nos canalículos, que a gente chama de cúpula. E essas entradas de água se comunicam com o sistema nervoso da linha lateral. Basicamente, a linha lateral é essa linha mesmo, esse desenho longitudinal ao corpo do animal. Quanto mais forte essa linha, mais de cardume esse bicho é. Por quê? Conforme o animal da frente faz a curva para a esquerda, a água entra em um ângulo no corpo do bicho e é percebido através desse sistema nervoso do animal, que faz com que o colega de trás vire exatamente no mesmo ângulo do colega da frente. Então, a linha lateral é essa estrutura maravilhosa e quando a gente olha que tem um animal com uma linha lateral bem desenhadinha, isso dá a entender que ele não é um animal solitário, ele é um animal de grupo que forma cardume. Outra adaptação legal de peixe ósseo é pensar na bexiga natatória. A bexiga natatória é essa vesícula que se enche de ar, que está logo atrás das fendas branquiais, que pode se encher e se esvaziar para ajudar o animal a subir e descer na coluna d'água. Os peixes ósseos respiram através de um sistema que chama bomba bucal. Então, ele abre a boca, a água entra dentro da boca, ele fecha a boca, a pressão da água
aumenta dentro da boca e a água passa pelas fendas faríngeas, pelas brânquias, né? As brânquias, então, são compostas de 4 arcos ósseos com esses filamentos, e são nesses filamentos que as trocas gasosas acontecem. O sangue dos animais são, então, oxigenados. Esse sistema de oxigenação através de bomba bucal é um sistema exclusivo de peixes ósseos, contracorrente, condrite. Aqui a gente tem os arcos branquiais, sem o opérculo, porque ele foi cortado para melhor observação dos arcos branquiais. Aqui a gente tem o opérculo acima. Aqui são algumas espécies bem comercializadas, né? Então, aí aqui é a diferença de truta e salmão. Então, a truta é um animal de bicho, é um bicho de ambiente muito frio, água muito gelada. E ele é um animal que costuma ter como grande predador, né? A gente sempre vê, então, o salmão descendo lá cachoeiras muito gélidas, sendo predados por ursos, né? Então, são animais que naturalmente habitam ambientes super gélidos. Não é natural do Brasil os salmonídeos, né? Então, a gente até tem alguns... a gente encontra truta e cultiva a truta com sucesso aqui em São Paulo. E muitas do salmão que a gente come, na realidade, é truta salmonada, que tem a sua nobreza, é uma carne ótima. A diferença da truta para o salmão é o teor de gordura. Então, o que se faz? Cultiva-se a truta, dá uma ração com mais corante para essa truta, e aí essa truta fica com um filé de pescado mais rosado, parecido com o salmão. Aqui tá a tilápia do Nilo. Gosto muito de falar dela porque é um bicho exótico, super invasor. O nome é tilápia do Nilo. Será que era para ter naquele pesqueiro que você já foi em Atibaia? Será que é para ter em todos os laguinhos que a gente vê por essa Mata Atlântica fora? Não, não era para encontrar, né? Bicho exótico, altamente invasor. Veio por conta da indústria do pesque-pague e fugiu, dominou os corpos d'água, né? Um bicho não é nosso, bem exótico. E lembrar um pouquinho também do mercado milionário que o atum movimenta. Então, é muito expressivo a pesca do atum, tanto expressivo economicamente como predatoriamente, porque a fauna acompanhante, tudo que não é atum e que as redes pescam, é brutalmente descartado, vira lixo. Então, é uma indústria a se repensar sua forma de produção, né? Já deveria se ter assim, muitos tanques redes para cultivo desses animais e parar então de predar os estoques pesqueiros e perpetuar com essas pescas em grande escala e consequentemente em grande impacto a fauna marítima, né? Não é só deixando de usar canudo que a gente está zelando pela vida aquática, não é só olhando ninho de tartaruga que a gente está zelando pela vida aquática. A gente tem que pensar no ambiente com suas complexidades e que os animais apresentam estruturas que a gente consegue identificar a sua posição dentro do ambiente. Quanto ao seu consumo, né? Então, os peixes ósseos com a boca ventral, quer dizer que ele tem um hábito ecológico de detrição. Ele mora na região bentônica, no fundo da coluna d'água, próximo do substrato. Ele tem a boquinha virada para baixo. Ele come detrito, resto de alguém, resto de comida. Detrito. A boca à altura do corpo, que a gente popularmente pode chamar de boca reta, né? Essa boca aqui, geralmente são consumidores secundários, terciários, quaternários. São animais nectônicos. São animais que estão aqui no meio da coluna d'água. Sobe e desce para procurar alimento. Esse animal que sim tem aquela bexiga natatória para conseguir subir e descer melhor na coluna d'água e capturar seus alimentos conforme sua necessidade. E os animais com boca dorsal, quer dizer, está voltada para o dorso, são animais consumidores primários ou secundários ou onívoros planctônicos. Eles moram na região planctônica, sem capacidade natatória. Comem o que está acima de seu corpo, por projeção bucal. Geralmente larvas de insetos ou plâncton, pequenos organismos.
Então, a região dos indivíduos que não conseguem nadar expressivamente, a gente chama de plâncton. Os seres que nadam expressivamente, a gente chama de nécton. E os seres voltados para o substrato, a gente chama de bentônicos. A posição da boca dos peixes ósseos dá o atestado de seu hábito de consumo. Se ele persegue alguém para comer outro animal, se ele come resíduos, se ele come a comunidade zooplanctônica, se ele come alguém do tamanho dele, enfim, o que ele se alimenta. Esses, então, são os agnatas atuais, também chamados de ciclóstomo. Esses são os ostracodermos antigos e os placodermos antigos, ancestres. Condrites ancestrais, eles têm nadadeiras bem menores do que os condrites contemporâneos. Aqui uma quimera contemporânea e uma ancestre. Aqui tem os osteites ancestrais, né? Os acantódeos, aqueles extintos que a gente já conversou. Aqui, então, a gente tem actinopterídeos, que são os animais peixes com nadadeiras radiadas. Olha o que é uma nadadeira radiada aqui em cima. Olha o que é uma nadadeira lobada aqui do lado. Parece um bracinho. Os animais teleósteis têm nadadeiras radiadas e os condrósteos também. Sarcopterídeos são esses quase extintos, que são pulmonados, e os dipnoicos. Teleósteis são os grupos é o grupo mais comum de peixe ósseo desenhado por aí. Agora a gente vai parar por aqui, vai fazer exercício de peixe e semana que vem a gente volta falando de anfíbio. Um abraço, gente. Boa semana. Até já.